Estamos de volta com o segundo bloco do primeiro plano, com o técnico do América, Roberto Fernandes. Roberto, eu lhe perguntei no intervalo, você acha que a arbitragem, o árbitro ganha jogo? Ele não ganha o jogo porque ele não faz o gol. Mas uma má arbitragem, seja por incompetência, seja por falta de concentração, ou seja, realmente por questões muito mais graves, ele influencia bastante. Por exemplo, o árbitro ele não faz o gol, mas ele dá um pênalti que não foi. Ele dá uma falta que não ocorreu. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Eu acredito muito e sou muito defensor da profissionalização da arbitragem. Um árbitro, ele tem o poder no jogo, né, de decidir o trabalho de muitas pessoas, de uma torcida inteira, né, de um trabalho de um ano, né, num lance. E esse cara, ele não é profissional disso. Né? Não é eu conheço vários árbitros, tenho amizade com alguns deles, e, por exemplo, um deles, que eu vou até reservar o nome, mas um deles, ele me fala que ele fazia treinamento com os dois assistentes dele que mais trabalhavam juntos. Né? Era um cara que procurava fazer diferente. Mas hoje, como é que acontece a maioria da arbitragem? O cara pode ser um engenheiro, o outro pode ser um funcionário público, os caras se encontram no aeroporto, tá certo? E vai arbitrar uma decisão. Gente, qual é a sincronia nisso aí? Né? Então, assim, bicho, tem que profissionalizar, o árbitro tem que treinar também. O árbitro, ele precisa treinar também. Não é só ter um bom preparo físico, né, para acompanhar a velocidade do jogo, que é cada vez maior, mas treinar situações, buscar uma padronização. Por que que você dá uma falta no meio do campo para o time da casa e você não dá essa mesma falta dentro da grande área contra o time da casa? E isso acontece, infelizmente. E responda uma pergunta de curiosidade de torcedor, que acompanhou a história recente do futebol. Você mandava trancar com cadeado os vestiários do Frasqueirão? Era de você que partia essa ordem? Não, teve... sim. Olha, aquela reta final ali do ABC era uma guerra, né? E o campo do ABC, ele tem uma curiosidade que é peculiar à cidade, ao estado do Rio Grande do Norte. Isso acontece também no Nazarenão, lá em Goianinha. Venta muito, cara. O jogo à tarde, o jogo das 4 horas da tarde, aquela baliza que fica em direção à Ponta Negra, é um horror o que o vento muda a direção da bola ali. E eu mandava trancar para os caras não aquecerem no campo, para quando começasse o jogo, aí é que eles iam tentar se familiarizar com o vento. Era uma guerra, a gente precisava ter um aproveitamento. O ABC, naquela ocasião, para sair do rebaixamento, ele precisava ter uma campanha de acesso. E no segundo turno, o ABC teve uma campanha de acesso. Levando em consideração só os pontos do segundo turno, o ABC terminou em 4º lugar. Um brasileiro onde ele estava rebaixado pelas outras 19 equipes. Não tinha ninguém que dissesse que ele não tivesse. Mas, enfim... Dessa época também tinha uma história de que diziam que o Roberto Fernandes mandava no ABC mais do que a diretoria do clube. Você tinha essa moral toda lá dentro, Roberto, mesmo? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Por ter sido filho, né, de militar e ter estudado em colégios sempre com padrões rígidos, né, eu sempre soube o significado da palavra respeito e hierarquia. Agora, em contrapartida, o cargo de treinador de futebol, ele tem uma curiosidade que é até motivo, talvez, de você fazer uma pesquisa para tentar ver se em outra profissão tem isso aí. Muitas vezes, o treinador de futebol, ele deve satisfação a quem conhece menos do que ele. Isso é uma coisa, assim, absurda, né? Se você for para um funcionário público, se você for para uma construtora, né? Como é que o peão pode ter mais conhecimento do que o mestre de obra? Como é que o mestre de obra pode ter mais conhecimento do que o engenheiro? Então, por isso que a profissionalização no futebol ela é importante. O diretor, ele vai existir sempre. O diretor é a paixão, o diretor é a representatividade do torcedor
né, na gestão do clube, mas ele tem os seus afazeres, né? Um é empresário, outro é advogado, o cara não vive aquilo ali. Então, qual o conhecimento dele para fazer uma cobrança? Qual o conhecimento dele de futebol para fazer uma cobrança? Uma outra coisa que eu acho assim absurda dentro do futebol, as pessoas que são formadoras de opinião, no Brasil tem pelo menos tem pelo menos 2 cursos de futebol, né, de muitíssima credibilidade, né? Olha o curioso, nesses cursos, cada vez mais, você vê as mulheres que trabalham na área do futebol, do que, às vezes, pessoas que têm um baita peso de opinião pública, né, e não se atualiza, não se qualifica. E o que diz, às vezes, se torna verdade, não é? Então, voltando à questão, o Roberto tinha a chave do Frasqueirão, olha, nunca desrespeitei a hierarquia no ABC, tampouco no América. Até porque tem pessoas lá de muito respeito, que também conhecem futebol. Agora, vamos ser, né, realistas. Invariavelmente, o treinador deve satisfação a um chefe que conhece da matéria menos do que ele. Então, tem hora que eu acho, né, que o trabalho da parceria, né, que eu acho que essa é a melhor gestão no futebol, a comissão técnica trabalhar em parceria com a diretoria, com o gerente de futebol, porque o treinador passa, mas em contrapartida o treinador não pode ter na bucha e ser cobrado de resultados com contratações que é feito só de um lado. O trabalho tem que ser de consenso, né? Então, jamais eu mandei mais do que Rubens e de qualquer outro, mas você precisa ter, né, palavra e conhecimento de causa. Você falou aqui sobre a questão do formador de opinião e que existem cursos e tal. Você tem críticas, você geralmente faz críticas à imprensa especializada, aos cronistas do futebol do Rio Grande do Norte e de uma forma geral. Você acha que realmente eles estão hoje em um patamar de desconhecimento real do que acontece dentro de campo? Cara, eu acho que boa parte sim, né? Boa parte sim. Eu acho, né, que para você que é um cara que é formador de opinião, até para ter a credibilidade e até a honestidade para com o torcedor, cara, eu acho que tem que se atualizar, né? Você tem um curso no final do ano, por exemplo, da CBF, não custa nada. Quem frequenta o curso, você vai ver lá jornalistas, você vai ver lá preparador físico, não é que o cara quer ser treinador, mas ele precisa se atualizar. Porque na hora que você comenta e forma uma opinião, né, para o torcedor, até onde essa sua opinião é verdadeira? Vamos botar em prática para ver? Vamos botar na prática? Né? Me fala antes, né? E assume o risco se der errado. Roberto, você em algum momento já teve que pagar um jabá para ser bem falado na imprensa? Cara, se você disser que nunca fez isso, né, é uma mentira. Então, no início, principalmente na minha profissão, então, no início da minha carreira, eu estava abrindo um mercado diferente, né? Eu saí do Nordeste muito cedo, né? Saí de Recife como treinador de futebol aos 26 anos de idade. Meu primeiro clube de Série B, eu tinha 30 anos de idade e fiz a competição inteira. Meu primeiro clube numa Série A, eu dirigi aos 35 anos de idade. Mas, pois bem, no início da minha carreira, eu abri o mercado em São Paulo, do interior de São Paulo, né? E depois do primeiro grande trabalho que eu consegui fazer, né, eu fui campeão da segunda divisão de São Paulo, por uma equipe chamada Primavera, né? Então, as portas começaram a se abrir e começou uma perseguição de um determinado veículo de comunicação, né? E aonde nesse veículo vários treinadores são parceiros, e se eu não me tornasse um parceiro, eu não tinha vida sossegada. Você não teve que pagar para falarem bem de você, você teve que pagar para não falarem mal. Para não falarem mal, para não falar mal. Roberto, eu gostaria de agradecer a sua presença já. Infelizmente, a gente passava aqui mais 1 hora conversando, mas infelizmente nosso tempo é muito curto
Quero agradecer a sua presença aqui no Primeiro Plano, já deixar o convite para, em um futuro breve, se Deus quiser, quando a gente sair da Série C, pode marcar aí. para você vir aqui, para a gente comemorar, não só conversar, mas comemorar. Eu, como um bom americano, só posso desejar sucesso no seu trabalho. Obrigado. Em novembro, se Deus quiser, então, a gente faz o segundo tempo desse jogo aqui. Eu que agradeço a participação. Uma boa noite a todos. Obrigado. A você, telespectador, uma excelente noite. Muito obrigado pela audiência. Sábado que vem, às 7h20 da noite, tem mais Primeiro Plano. Até lá.